E aí, pessoal, tudo bem? Novamente aqui, gravando um vídeo de reflexão. Eu não sei vocês, mas eu tenho passado por um momento em que parece que a gente não tem saída. A gente às vezes tá num emprego que a gente não gosta, fazendo as coisas que a gente não gosta, mas obrigatoriamente você tem que permanecer naquele lugar, porque é como se você não tivesse capacidade de ir para outro, você não se sente capaz de fazer outra coisa. Você não consegue enxergar em você o poder que você tem. Olha para dentro de si e fala: nossa, o que que eu vou fazer dessa minha vida? Aqui é o único lugar em que eu posso ficar, porque eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso sobreviver, porque na verdade a grande maioria das pessoas vivem assim, sobrevivendo. E fica numa insatisfação muito grande, uma infelicidade, não tem energia, não tem ânimo para nada, né? Não tem energia para nem sequer levantar da cama. Parece que a cama gruda em você. A gente às vezes não tem ânimo de encarar a vida, de olhar lá fora para ver como que estão as coisas. É triste isso. Eu já passei por isso muitas vezes. Encontrar realmente o propósito da vida. Sabe? Aquele trabalho que faz você levantar, mesmo que seu corpo esteja cansado. Você fala, caramba, tem que fazer isso. Você levanta animado. O seu espírito é outro. Seu cansaço é físico, mas o seu mental, ele tá desperto, ele tá com vontade de produzir, né? Se torna mais criativo, aparece um monte de ideias na sua cabeça que você quer colocar em prática, que você acredita, né? E você realiza, e quando você vê, você fala, caramba, olha só, já tá pensando no próximo, no que poderia fazer. Então acaba trazendo para vocês um ânimo de vida, sabe? Você enxerga as coisas de uma forma diferente, mais brilho, mais cor, mas tudo à sua volta muda. O seu humor muda, você tem palavras de sabedoria para falar para as pessoas. Você não consegue, você vê seu amigo, alguém perto de você desanimado, você vai lá e começa a orientar, dar ali a sua sugestão, né? Dar uma injeção de ânimo naquele seu amigo. Isso porque você está se sentindo você tá sentindo o poder que você tem, você tá deixando fluir. Agora, quando a gente não deixa fluir, quando a gente não sabe realmente o que quer, não sabe para onde vai, né? Sabe que o lugar que tá não é satisfatório, mas não sabe ainda o lugar, qual é a direção. Significa que ainda não encontrou o propósito, né? Sabe que tem potencial para fazer muitas coisas, mas não sabe como dar início a isso. E isso já aconteceu comigo muitas vezes. E quando volta a acontecer, isso não é tipo falar, nossa, é pra sempre que fica assim, não. Que você deixa de sentir esse desânimo, você tem que começar a se observar. E como que a gente se observa? Sempre através do caminho do autoconhecimento. Eu acredito que para iniciar nesse caminho de se conhecer, primeiro passo, né, é olhar para a vida como ela tá agora, né? O que você realmente é, o que você gosta, quais são os caminhos, quais são as opções que você tem. Porque às vezes a gente chega no limite, no fundo do poço. É quando a dor tá batendo na gente e que tá entrando num estado ali, às vezes até de depressão, né? De ansiedade, não dorme, não vê sentido na vida, no que tá fazendo. E é porque você não tá se olhando, não tá se olhando com carinho, com amor, com atenção, o que precisa ser mudado, ser visto dentro da gente. Porque foi colocado pra gente que nós deveríamos trabalhar, né, estudar, seguir um plano de carreira, se doar, tá ali, fazer um plano de carreira para que tenha fundo de garantia, para que tenha uma aposentadoria e para a época da velhice a gente ia ter o nosso dinheirinho ali guardado, né? Como se a vida fosse isso. E muitas pessoas elas ficam presas à estabilidade,
mas tá vivendo uma vida infeliz, uma vida, né, sem propósito, porque ela tá limitando o potencial, né? Tá limitando o seu potencial e fica ali se desgastando. E as pessoas à sua volta começam a perceber também a infelicidade. Aí é onde o ponto que você não consegue mais produzir, porque você já foi no seu limite, né? Você chegou no seu estado limite, e então às vezes acontece da pessoa, por exemplo, ser desligada, ser mandada embora, né, da empresa. E aí essa pessoa fica perdida, fala: "Caramba, e agora o que eu vou fazer?", né? Eu tô acostumada a viver tanto tempo nessa empresa, me dei o meu sangue, aí a pessoa entra num estado de depressão, porque ela não consegue se ver fora dali. Na verdade, a empresa fez um favor para ela poder olhar, né? Dar uma olhada 360 graus, ver os novos horizontes e tal. Só que a mente dela tá condicionada ainda àquele lugar, né? Ou às vezes a pessoa tá dentro da empresa, está infeliz, faz as coisas que tem que fazer, mas carrega um peso, nas costas, sabe? Depende daquilo, tem medo, na verdade. Aquela pessoa tá buscando ainda inconscientemente uma estabilidade, né? Mas nada é instável, nada é estável nessa vida, né? Tudo acontece assim de uma hora para outra, inicia ciclos, mesmo que a gente não queira, às vezes vai acontecendo. Mas falando do autoconhecimento, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber quando os ciclos estão iniciando na nossa vida, quando estão acabando, né? E quando acaba, o que eu percebi comigo, eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, meu deadline no máximo é de 2 anos ali, de 1 ano e meio, né? Eu vou, começo a fazer as coisas, caraca, que legal, tô aprendendo. Enquanto eu tô aprendendo e tô me desenvolvendo, tá muito bacana. Mas quando chegou num nível em que já não tem mais para onde ir, aí começa a vir uma insatisfação, porque eu acho que o ser humano em si tem no seu DNA a evolução, querer crescer, né? Querer progredir. Então aí tem que procurar um novo caminho. E eu sempre fui assim, e começa a vir uma infelicidade, uma insatisfação, porque parece que todos os desafios já foram fechados naquele lugar, né? E comigo, depois de uma experiência de 5 anos numa empresa, a qual eu me dediquei, igual eu me via, vestia a camisa daquela empresa e tal, e a vida, ela tomou um rumo, né? Vamos dizer assim, a vida, ela criou um meio em que eu viesse a ter um problema de saúde. E eu tive obrigatoriamente, eu saí daquela empresa, né? Eu passei por um processo de um fundo do poço, assim, que eu não aceitava aquela doença no meu corpo. Eu não aceitava estar naquele lugar, porque eu queria, foi bem no momento de ascensão de carreira, né? Então eu percebi que tive que buscar ali um autoconhecimento, saber o que estava se passando, tive muitas revoltas, né? Revolta com a empresa, com as pessoas. Você fica ali, sabe? Tá impregnado na sua cabeça, porque algumas empresas, elas têm um marketing muito bom, né? A comunicação interna é muito boa e fazem uma lavagem cerebral para que você possa realmente. É gostoso isso, eu não tô falando que não seja. Eu sou da área de comunicação, é engajar o funcionário para que ele possa se desenvolver, crescer. Muitas pessoas dentro de empresas constroem suas famílias, alcançam sonhos. Eu não sou contra isso. Mas a questão é quando a gente limita, a gente acredita que é o máximo que a gente pode alcançar dentro de uma empresa, né? E hoje a mensagem que veio para mim é essa, porque às vezes até mesmo hoje, em que tem muitas pessoas sem trabalho, elas não conseguem enxergar o próprio potencial. Tem coisas que podem cooperar, ajudar na vida de muitas pessoas, falar, e elas estão ali com medo de se arriscar, com medo de colocar a cara a tapa. E o medo se você não souber usar o medo, ele vai te bloquear, ele vai te congelar. Pode usar o medo para te impulsionar, porque quando a gente enfrenta o nosso medo, o medo ali de ser julgado, o medo
de críticas, o medo de agradar as pessoas, né? Aí enfrenta tudo isso, aí você deslancha. Tem gente que às vezes estava ali escondido, né? Escondido, ninguém via. De repente essa pessoa tem um clique, vai lá, publica alguma coisa, faz alguma coisa, e aí, né, acaba sendo visto, acaba, caramba, olha só, é o que acontece às vezes. E aí a pessoa tá ali desenvolvendo um potencial, tá levando uma mensagem. Eu acredito que cada um de nós tem uma mensagem para levar, né, para entregar para outras pessoas. E a questão aqui hoje dessa reflexão é o medo que nos trava de ir para frente, de não acreditar no nosso potencial, de às vezes viver uma vida infeliz e acreditar que aquela vida foi reservada pra gente. E isso, assim, desde quando eu me conheço por gente, vamos dizer assim, lá dos primórdios da minha infância, adolescência, eu sempre gostei dos desafios. Às vezes é doloroso o caminho, te machuca, porque a gente às vezes tá perdido, a gente não sabe para onde ir. Mas tem uma voz dentro da gente, algo que grita, que fala com a gente, que nos orienta, né? E se a gente ouve essa voz, se a gente dá ouvido para essa voz. Tem uma frase, eu não me recordo, que fala assim, que os lábios da sabedoria estão abertos para os ouvidos do entendimento. Se eu não me engano, essa é uma frase muito que fala, caraca, se você tiver com seus ouvidos abertos, os seus ouvidos do entendimento, os lábios da sabedoria tá ali para falar, para te orientar. Se eu não me engano, é uma frase de Hermes Trismegisto, tem alguma coisa a ver com isso, de um livro que eu li sobre o Caibalho. E fala sobre, esse livro inclusive fala sobre as leis do universo, sobre as leis da polaridade, é bem interessante. Eu sou uma pessoa que depois que entrei no caminho do autoconhecimento, aquela sede de buscar, de entender, de compreender de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito nesse lugar, e você começa a entender, muita gente fala, lei da atração e tal. Não existe só a lei da atração, tem muitas outras leis que nos regem, né? E todas essas leis foram criadas e serve ao único propósito, o propósito de servir a Deus. Muitas pessoas acreditam no universo ou todo, né? No meu caso, eu acredito em Deus. Então, tem, tem muito mais do que a gente imagina nesse mundo, sabe? A gente só vê o material. Às vezes a gente só está observando o material, mas a gente é influenciado por coisas que os nossos olhos não veem. Então, mais uma vez, para, reflete, começa a observar, né, os seus dons, os seus talentos, né, o que você tem aí dentro de você que precisa sair, que precisa ser jogado para fora. Porque quando você se permita errar, às vezes a gente fica ali com medo de errar, né, pelo que as pessoas vão dizer. Principalmente, às vezes, a gente fica com medo não das pessoas estranhas, mas com medo das pessoas que nos conhecem. Porque você imagina que aquelas pessoas que, ao invés de ser seu amigo, de, né, te apoiar, de te abençoar, são os primeiros a criticar. É porque eles têm, alguns veem você fazendo isso, eles gostariam de fazer isso. Só que também não tem coragem porque tem medo das críticas. Então, ou você vai enfraquecer e manter no nível deles, ou você vai enfrentar e pode ser que seja um exemplo para eles, para que também eles tenham força para fazer, para despertar, para que possa falar aquilo que está dentro do coração deles. Essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje aqui sobre o medo, olhar esse medo, o que tem dentro de você, qual é o seu talento. Não se desespere. Às vezes você tá num momento de insatisfação, tá acabando um ciclo na sua vida e você tá se perguntando o que que vai acontecer de você, o que que você vai fazer. Começa a olhar quais são as oportunidades, entra em movimento. Quando a gente começa a se colocar em movimento, o universo, ele entende que você está se preparando para esse novo ciclo.
e as coisas começam a acontecer na sua vida, e de repente você fala, caramba, olha só, aconteceu isso. É porque você entrou em movimento, você foi buscar uma nova habilidade também, você foi buscar um novo conhecimento, né? Ou você foi aprimorar mais ainda esse talento que é nato, que é seu, que já veio com você. E talvez seja aí onde você tem uma mensagem para entregar. E é isso, pessoal. A mensagem de hoje. Tenha um excelente dia e até a próxima.